afternoon, guys! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais uma aula de inglês. Na aula de hoje, nós começaremos com a correção da página 38 do livro de inglês e a tradução do texto da aula anterior. Então, vamos ficar atentos às correções e à tradução do texto para vocês analisarem qualquer errozinho para a gente fazer a correção, tá? E o assunto da nossa aula de hoje será o caso genitivo. É o tema da nossa aula de hoje, então eu peço que vocês fiquem bem atentos à explicação para a gente pegar esse assunto bem rapidinho. Ele é bem fácil, porém, quando a gente pega as dicas sobre ele, se a gente não prestar atenção, não dá para entender assim já de cara. Então, peço a atenção de vocês na explicação desse assunto também. Então, let's go! Vamos lá! Então, vamos começar a nossa correção com a tradução do texto. Eu vou lendo as frases até o ponto e em seguida eu vou ler a tradução e vocês vão conferindo aí se está correto, tá? Justin Bieber is a famous singer who lives as a normal person. Então, esta primeira frase aqui quer dizer que Justin Bieber é um famoso cantor ou um cantor famoso que vive como uma pessoa normal. He loves self-driving, traveling in his free time. Ele adora dirigir seu carro em seu tempo livre. He always drives his car with family and friends to the countryside during the weekend. Ele sempre vai com a família e os amigos para o interior durante o fim de semana. Justin's friends love him very much. Quer dizer que os amigos de Justin o amam muito. He enjoys heading out with them to the mall and going to bars at night. Ele adora ir com eles ao shopping e a bares à noite. However, he also likes spending some time at his mansion. Entretanto, ele também gosta de ficar algum tempo em sua mansão. Entretanto ou por outro lado, however, significa tanto entretanto, por outro lado, além disso, apesar disso. He has a gym where he can invite some guys over and play some sports like tennis, basketball and soccer. Então aqui já estamos falando dos hobbies de Justin Bieber. Ele gosta de sair com os amigos, de ir ao shopping e a bares à noite. Também gosta de ficar, às vezes, em casa. E aqui ele tem uma academia onde ele convida alguns amigos e também pratica alguns esportes. Quais são eles? Like tennis, basketball and soccer. Ele pratica tênis, basquete e futebol. He also has a studio where he can record his songs. Ele também tem um estúdio onde ele grava suas músicas. Justin's parents visit him as much as possible. Os pais de Justin o visitam com bastante frequência. They advise him not to get in trouble. Sometimes he crosses the line a little bit. Eles o aconselham a não se meter em encrenca.
às vezes ele ultrapassa os limites um pouquinho. O Justin Bieber. Então, essa foi a nossa tradução. Agora, vamos corrigir aqui as questõezinhas de acordo com o texto. Da primeira. What does Justin like to do? O que o Justin gosta de fazer? Está na primeira linha ali, que ele gosta de dirigir seu carro. Driving his car. What does he do in his free time? O que ele gosta de fazer no seu tempo livre? Ele gosta de ir aos bares à noite com os seus amigos. Go to bars and hang out with friends. Vai a bares e shoppings com seus amigos. Describe what expensive items Justin have. Descreva os itens caros que Justin possui. Aqui no texto, de acordo com o texto acima, quais são os itens mais caros que ele tem. Então, a gente pode perceber aqui no texto que ele fala da mansão, amazing, a gym, que é a academia, and a studio, e o estúdio onde ele grava as músicas dele. Então, ele tem uma mansão, onde lá na mansão ele tem uma academia e o próprio estúdio onde ele grava as músicas dele. No quarto, what are his favorite sport? Quais são os esportes favoritos de Justin, que ele gosta de praticar? Tênis, basketball and soccer, que é tênis, basquete e futebol. Why does he have a studio? Por que ele tem um estúdio? Para gravar as suas músicas, os seus álbuns. Então, essa foi a nossa correção. Agora, fiquem ligadinhos à explicação do nosso assunto. Anotem tudo o que for mais importante que vocês acham que vai ajudar no estudo de vocês, no caderno, para vocês terem um conteúdozinho. Este assunto está na página 39, do livro. Então, podem ir acompanhando as explicações. Então, pessoal, o assunto é o caso genitivo, ou genitive case em inglês. O que é o caso genitivo? O caso genitivo, ou genitive case em inglês, refere-se ao uso de apóstrofo e S. O que é apóstrofo? Essa vírgulazinha que fica lá em cima e ela vem junto com o S, apóstrofo S, que a gente chama, que é para indicar a relação de possessão ou de origem. Quando eu quero dizer que determinada pessoa, ou lugar, ou objeto, ou animal tem posse de algo. Ou para indicar a origem no sentido de inventar, o inventor de algo. Aí, para indicar esta pessoa, este animal, este lugar, a gente usa o apóstrofo e S, no caso genitivo. Ele pode ser indicado também de alguma característica de alguém. Então, como identificar o caso genitivo? Ele vai vir sempre acompanhado de quem se está falando na frase. O apóstrofo IS vai vir sempre acompanhado, sempre junto da pessoa em que estamos falando, do nome da pessoa, ou do animal, ou do lugar, ou do objeto, tá certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida assim numa frase, onde é que eu vou identificar
o caso genitivo, a forma possessiva com o caso genitivo. Nós vamos identificar ele na frase, sempre observando de quem estamos falando na frase. Exemplos. Aqui, ó, a casa de Carol. Carol's house vai ficar no caso genitivo, para dizer que a casa é de Carol, usando o caso genitivo, que é apóstrofo e S, ao invés de eu colocar the house of Carol, que o of também é indicado para indicar posse em alguns sentidos. Sem eu precisar usar o of, no caso genitivo, eu só vou colocar Carol, apóstrofo e S, house. Carol's house, para indicar a casa de Carol. No segundo exemplo, my sister's boyfriend, que quer dizer o namorado da minha irmã. My sister's boyfriend. Então, eu usei aqui, ó, apóstrofo e S, logo após o nome sisters, que é de quem nós estamos falando, e complemento com boyfriend, que é para dizer o namorado da minha irmã. Então, quais são as regras para o uso do caso genitivo de apóstrofo e S? Ao indicar posse de algo, podemos observar que o apóstrofo e S acompanha um substantivo, que é sempre de quem estamos falando. No entanto, ele é mais utilizado para descrever os substantivos de pessoas, tempo e animais. Então, ó, uma dica aí para vocês anotarem. Ele é mais utilizado para descrever os substantivos de pessoas, tempo ou animais. Exemplo, my brother's name, que é o nome do meu irmão. No inglês, a gente sempre usa o apóstrofo para abreviar palavras, os substantivos do verbo to be. No caso, vocês já viram que no verbo to be, quando usamos a abreviação I am, fica I'm com o apóstrofo. He is, fica his. Então, no caso genitivo, vocês irão diferenciar se ele é o caso genitivo ou se é só uma abreviação do verbo, identificando o sujeito, que é de quem estamos falando na frase. Se essa abreviaçãozinha vier com o S acompanhando o sujeito na frase, então essa frase está no caso genitivo, indicando posse no caso genitivo. Se esse apóstrofozinho e S estiver só com o verbo do verbo to be, então ele é só uma abreviação do verbo to be, não está no caso genitivo. Essa aí é uma diferençazinha para vocês identificarem, para não se confundirem. Quanto à ortografia, costuma-se adicionar apóstrofo e S depois do substantivo, que é o que eu já estava falando, que remete à ideia de possessor, que é para indicar que do que estamos falando pertence àquilo, a este sujeito, a esta pessoa, ou aqui no caso animais ou tempo, exceto quando temos um substantivo que termina em S, prestem atenção. O apóstrofo e S vai vir sempre acompanhado do substantivo, né? De quem estamos falando. Se este substantivo já termina em S, nós só iremos colocar o apóstrofo em cima. Só iremos adicionar o apóstrofo. No caso de um exercício que vocês forem fazer, ou então produzir uma frase no caso genitivo, para passar as frases para o caso genitivo, e o substantivo já for terminado em S,
vocês irão apenas acrescentar a vírgulazinha acima, o apóstrofo. Se não, vocês irão identificar quem é o sujeito da frase, de quem estamos falando, e aí acrescentar o apóstrofo e S e mudar aí o sentido da frase. No exemplo, se a frase estiver, o carro do amigo dele. His friend's car irá ficar apenas assim. His friend's car, que é o carro do amigo dele. Aqui na frase, a blusa de Anne irá ficar apenas Anne's blouse. Anne's blouse, a blusa de Anne. Então, é uma forma de abreviar a frase usando o apóstrofo e S. E aqui no número 3, Charlie's car. Ficou aqui repetido, mas é só Charlie's car, que quer dizer o carro de Charlie's. Agora, nas frases em que temos mais de uma pessoa, em que estamos falando de posse de mais de uma pessoa, quando uma ou mais pessoas têm aquele objeto em que estamos falando na frase, quando temos duas pessoas que possuem o mesmo objeto, o apóstrofo IS deve seguir o último para mostrar que o objeto é comum aos dois. Se colocamos o apóstrofo IS nos dois possuidores, acompanhando os dois nomes das pessoas, vai significar que cada um possui um objeto individualmente. Quando queremos dizer que os dois possuem, nós iremos apenas acrescentar apóstrofo IS no segundo possuidor, que é a segunda pessoa, no nome da segunda pessoa da frase. E se o objeto pertence a cada um separadamente, vocês vão colocar apóstrofo IS, o caso genitivo, nos dois possuidores, que é para indicar que cada um tem o seu próprio objeto separadamente. Então, aqui nos exemplos, para ficar mais fácil. Lara and Paul's case. Lara and Paul's case, que é as chaves de Lara e de Paul. Então, quando eu acrescento aqui apóstrofo IS apenas no segundo possuidor, que é Paul's, na tradução dessa frase vai indicar que a chave pertence aos dois, que os dois moram na mesma casa e a chave pertence aos dois. Já aqui na segunda frase, Lara's and Paul's books, o livro de Lara e o livro de Paul. Então, nesta frase, usando os dois apóstrofos em cada nome, vai dar a entender na tradução que cada um tem o seu próprio livro. Então, é o livro de Lara e o livro de Paul. Então, resumindo aqui para vocês, para ficar mais fácil, o caso genitivo é usado para indicar posse. Em que é representado o caso genitivo? Ele é representado por um apóstrofo IS. Onde é que eu uso esse apóstrofo IS? No possuidor da frase, de quem estamos falando. Quem pode ser ele? Uma pessoa ou duas, como a gente viu aqui no último exemplo. Um ou mais possuidor. Ele pode ser pessoa, ou tempo, ou animal. Se o nome deste possuidor já terminar em S, eu vou apenas acrescentar o apóstrofo em cima. E se nesta frase existem dois ou mais possuidores, para falar que o objeto, o tempo ou o animal pertence aos dois, eu vou usar o apóstrofo IS no último, no segundo possuidor. E se eu quero indicar que os dois, cada um tem posse de algo, eu vou acrescentar nos dois, ou em cada um. Então, é basicamente isso.
Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem pausar o vídeo para pegarem aqui essas observações e os exemplos para vocês estudarem, fica mais fácil. Tem também o conteúdo no livro de vocês, com mais frases, para vocês identificarem melhor, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me perguntem. Não fiquem com a dúvida com vocês, eu quero que vocês realmente aprendam. Então, se tiverem qualquer dúvida, me chamem para eu ajudar vocês, tá certo? Agora vocês vão ficar com a atividade para vocês exercitarem o que foi visto hoje, tá certo? Vamos lá. Agora, vocês vão realizar as atividades no livro de inglês, na página 40 e 41. Na página 41, no finalzinho da página, tem um diálogo e vocês irão traduzir esse diálogo também no caderno de inglês de vocês, ok? Ficarei aguardando as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar que eu vou ajudar vocês, certo? Beijão e bye bye! Até a próxima aula!